Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos vocês. Desde já quero desejar os meus mais sinceros parabéns a todas as mamães. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a vida de vocês. Que vocês tenham sempre em mente o papel extremamente importante que Deus delegou a vocês. O papel de criar a próxima geração. O papel de instruir seus filhos, suas filhas e até mesmo netos no caminho de Deus. Então, que vocês tenham essa noção e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Hoje, provavelmente, acredito que a maioria aqui deva ter tido um almoço em família, né? Aquela carne gostosa, às vezes aquela lasanha, quem sabe até um churrasco, né? Em família. Mas me deixe pegar esse gancho desse almoço como introdução do nosso sermão essa noite. Imagine que naquela reunião de família, onde está todo mundo reunido, onde todos os filhos, os 11 filhos da mesma mãe, minha avó teve 11. Imagina os 11 filhos reunidos ali na mesma casa, compartilhando da mesma refeição, e de repente algumas confusões começam a acontecer. Agora imagine que essas confusões que começam a acontecer estejam todas sendo registradas, gravadas, e depois serão expostas para todo mundo ver tudo o que aconteceu naquele almoço em família. Agora imagina se fosse a sua família. Imagina que na sua casa tem uma câmera que está gravando absolutamente tudo o que acontece na sua família. E tudo aquilo que acontece ali, um dia, é exposto para todo mundo. Provavelmente isso não vai acontecer com você. Mas isso aconteceu com a família de Ana, com a família de Eucana. Nós leremos hoje em 1 Samuel, capítulo 1, um retrato de um almoço no meio de um culto e como a história se desenrolou. Abra comigo, 1 Samuel, capítulo de número 1. Primeira Samuel, capítulo 1, nós vamos lendo até o versículo de número 20, mas a princípio vamos ler apenas o verso 1 e o 2, diz assim a palavra de Deus. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Meus irmãos, o capítulo 1 de Samuel começa nos falando acerca da vida desse homem chamado Eucana. Um nome um tanto quanto estranho para a gente, um nome que às vezes pode ser confundido com até mesmo um nome feminino. Mas não, Eucana é o chefe dessa família. Ele mora nos montes de Efraim, mas de acordo com 1 Crônicas, capítulo 6, Eucana pertence à tribo de Levi. Ou seja, Eucana era um levita, talvez até mesmo ligado ao sacerdócio, ao ofício sacerdotal. Então, é interessante quando olhamos a Bíblia falando acerca desse homem chamado Eucana, e ela dá algumas descrições desse homem. Esse homem tinha duas mulheres. A primeira pergunta que a gente faz ao olhar para o texto é, peraí, Eucana é um levita, ele talvez possa até mesmo ser um sacerdote, e ele tem duas mulheres? Como isso pode acontecer? Para a gente entender isso, a gente precisa lembrar do contexto onde 1 Samuel está inserido e até mesmo no contexto mais para trás, desde o Éden. Desde o Éden, o princípio estabelecido por Deus é o princípio da monogamia. É um marido, uma mulher que se unem e formam uma única família. Mas você lembra que o pecado entrou no mundo e junto com o pecado vem uma série de outras distorções dos princípios estabelecidos por Deus. Lameque, descendente de Caim, vai ser o primeiro homem a ter mais de uma esposa. E desde então, alguns homens vêm obtendo para si mais de uma mulher.
Eucana não é o primeiro caso aqui de um homem que tem mais de uma esposa, como a gente pode ver. Abraão teve mais de uma esposa, Jacó mais de uma esposa e diversos outros homens ao longo da Escritura. Só que o meu ponto principal aqui é mostrar para vocês que esses homens estavam errados. Eles estavam quebrando um princípio estabelecido por Deus. O princípio estabelecido por Deus é: um marido e uma mulher formam uma família. Só que aqui, já no início, a gente percebe que Eucana tem duas mulheres. Isso se dá ao pecado que entrou no mundo e também ao contexto no qual Eucana está inserido. Eucana está vivendo aqui no período dos juízes. É um período trágico. Se você olhar ao longo de todo o livro de Juízes, você vai perceber que era um período onde o autor de Juízes vai a todo momento enfatizar: não havia rei, cada um fazia o que bem entendia. É assim que o livro de Juízes termina. Ele termina justamente com essa frase: não tinha rei, e cada um fazia o que bem entendia. Então, nesse contexto, Eucana está inserido. Num contexto onde não tem rei, onde cada um faz aquilo que bem entende. E por que Eucana tem duas mulheres? O texto nos dá a entender que Eucana tem duas esposas. Por quê? Porque Ana não podia gerar filhos. Então, a exemplo do que aconteceu com Abraão, a exemplo do que aconteceu com Jacó, ele toma uma outra esposa que possa gerar para ele descendentes, filhos. É isso que está acontecendo aqui. Mas a gente vai ver ao longo de todo esse texto, ao longo de toda a exposição, o que acontece quando nós quebramos princípios estabelecidos por Deus. Uma família só já traz consigo mesma diversas preocupações, diversas adversidades, e você que é casado, você sabe as dificuldades que um casal enfrenta. Agora, imagine as dificuldades de um homem que tem duas esposas, e mais, tem duas esposas, mas elas não se dão bem. Imagina a tribulação na vida desse homem. Imagina a todo momento tendo que apartar brigas, tendo que separar, tendo que consolar uma, daqui a pouco tem que consolar outra. Imagina toda a aflição vivida por esse homem. Mas olha que coisa interessante. O versículo de número 3 diz pra gente que todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Agora pense em Eucana. Ele tem algumas dificuldades. Ele tem duas esposas. Como nós veremos, são duas esposas que não se dão muito bem. Ele tem muitos problemas. Ele está inserido num contexto onde cada um faz o que quer, porque não tem rei, cada um vive como quer. Mas olhe para Eucana. Ele quer viver cultuando a Deus. Num contexto onde cada um faz o que quer, Eucana quer subir aos montes todos os anos, indo a Siló a adorar a Deus. E ele leva consigo toda a sua família. Agora pensa comigo, para você chegar aqui essa noite, talvez não tenha sido tão fácil assim, não é mesmo? Talvez você tenha enfrentado, especialmente hoje, algumas dificuldades com hora, com arrumação, com a família, enfim, diversos problemas acontecem para que estejamos no culto. E isso não era diferente no passado. Eucana, para sair de onde morava até Siló, ele tinha alguns problemas. Era custoso, não era uma viagem fácil, não era uma viagem curta, custava financeiramente para Eucana deslocar sua família até Siló. Era também trabalhoso. Eucana, imagina, para você trazer seus filhos para o culto, dá trabalho ou não dá? Dá trabalho. Agora imagina, Eucana com duas esposas, com servas, com filhos, dava trabalho. E tudo aquilo que dá trabalho faz o quê? Cansa. Então imagina, custava, dava trabalho e cansava. Mas veja, o texto bíblico diz pra gente que todos os anos Eucana subia com a sua família para adorar ao Senhor dos Exércitos. Grava essa expressão, Senhor dos Exércitos. Mas sabe o que a gente vê aqui? Eucana valoriza o culto a Deus.
Eucana preza por estar na presença de Deus. O culto para Eucana não é apenas mais uma coisa no dia, não é mais uma coisa no ano, é a principal coisa que ele tem a fazer. O culto a Deus é importante. E você precisa considerá-lo assim. Eucana se esforçava para trazer sua família para o culto. Porque muitos pais, porque muitas mães não insistem em trazer sua família para o culto. Porque muitos filhos, às vezes, são deixados em casa para fazer absolutamente nada. Porque muitos pais não insistem com seus filhos que estejam no culto. Deixam para a criança escolher se vai ou não? Deixam para o adolescente escolher se vai ou não? Será que isso está certo? Se você pega o seu filho doente, se você pega o seu adolescente passando mal, então você fala assim, vamos para o hospital, meu filho. Ele vai falar, não, não quero ir não. Você vai deixar ele em casa passando mal? Vai deixar ele doente em casa? Vai pegar pelo braço, vai levar ele para o hospital. Porque quando se trata da salvação da alma, ele tem liberdade para escolher. Consegue perceber? Eucana valoriza o culto. E mais, o texto diz para a gente que Eucana, ele ia para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Eucana não é um mero observador do culto. Eucana não vai apenas para sentar no culto e olhar como tudo se desenrola, como tudo se desenvolve. Não, Eucana está no culto e ele está participando ativamente do culto. Porque por vezes gastamos dinheiro e esforço, tempo para vir ao culto, e quando chegamos ao culto, não participamos do culto. Apenas sentamos, assistimos, ouvimos e acabou. Não canta, não ora, não lê, não fala nada, só senta e observa. Eucana, ele não só observa o culto, ele participa do culto. O culto para ele é uma adoração a Deus. Não é mais uma coisa na sua rotina, não é mais uma coisa na sua semana, é algo o qual ele valoriza. Permita te perguntar nessa noite, você valoriza o culto a Deus? O culto a Deus de fato é importante para você? Ou o culto a Deus é mais uma coisa na sua agenda que você apenas bate o cartão e pronto, sua consciência está apaziguada, está tudo tranquilo, tudo em paz, já fui ao culto? O culto a Deus era valorizado por Eucana. E nós vemos que esse homem se dedicava a Deus juntamente de sua família. Mas perceba, Eucana não estava só no culto. Havia mais gente no culto com ele. Verso 4 diz pra gente que no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Eucana participa do culto, Eucana cuida da sua família no culto. Ele cuida de Penina, ele cuida de Ana, ele demonstra seu afeto por Ana, ele demonstra que ele é o provedor da família, ele alimenta a sua casa. Veja, esse homem tem muitas qualidades que precisam ser imitadas. Ele valoriza o culto, ele demonstra afeto, nós veremos isso um pouco mais à frente, ele cuida dos seus. Mas por outro lado, tinha outra pessoa nessa reunião que não era tão boa assim. Olha comigo, versículo de número 6. E porque o Senhor tinha deixado Ana estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Olha que coisa interessante. No culto tem Eucana adorando, servindo, amando. Mas no culto tem Penina irritando, atribulando, atormentando. Percebe como no culto pode existir um grande contraste entre aqueles que estão presentes? No culto tem gente que ama, tem gente que serve, tem gente que adora. Penina está no mesmo lugar. Mas veja, Penina não está servindo, não está amando, ela está humilhando. Agora,
pare por um momento e pense no coração dessa mulher. Pense em quão mal precisa ser um coração a ponto de provocar alguém que não tem filhos. Não ter filho aqui nessa época não é uma coisa banal como hoje em dia. Hoje em dia, não ter filhos em alguns lugares é até algo visto como bom. Olha, você é sábio, não tem filho, porque filho prejudica a sua vida, filho te atrasa, filho te limita, e não ter filho é uma maravilha. Hoje em dia, sim. Naquela época, não ter filhos era uma maldição. Se você não tem filhos, Deus não te abençoou. Se você não tem filhos, tem algum problema com você e você precisa se tratar, você precisa se reconciliar com Deus, alguma coisa precisa acontecer, porque não é normal que uma mulher não tenha filhos. Você está debaixo da maldição de Deus. E, na verdade, tinha até base bíblica. Deuteronômio, capítulo 7, se eu não me engano, trazia algumas maldições da lei. 28, se eu não me engano, algumas maldições. E as maldições eram, vai ficar estéril. Não vão ter filhos. Agora veja, imagina o sofrimento de Ana. Está casada com um homem. É um bom homem, ao que tudo indica. Mas ela não consegue dar a um bom homem o que é de mais precioso: filhos. Imagina a aflição do coração dela. Pense comigo por um momento. Ana está andando e ela vê algumas crianças brincando no parque. Mas ela não tem filhos. Ana está andando e de repente ela vê algumas mães com seus filhos no braço. Mas ela não tem filhos. Parece que tudo que Ana olha a lembra que ela não tem filhos. E como se não fosse suficiente, Penina, ainda diante dela, a irritava. Penina a provocava, de modo que Ana chorava. Olha que coisa. Quão mal precisa ser uma pessoa para irritar e provocar alguém que não tem filhos? Quando eu olho para isso, eu fico pensando, de que forma será que Penina fazia isso? Como será que Penina provocava Ana? Será que Penina provocava Ana quando elas estavam juntas, então os filhos de Penina vinham e elas começavam uma conversa? Por que você não vai brincar com os filhos de Ana? Não, ela não tem. E coisas desse tipo vão acontecendo. Veneno vai sendo jorrado e as coisas vão acontecendo e dardos vão sendo lançados contra Ana o tempo inteiro. Imagina ter contra você alguém que frequentemente diz para você que você não é o que devia ser. Ana devia ser mãe. Mas alguém vem e fala, Ana, você não é mãe. Imagina alguém vindo diante de vocês dizendo que você não tem o que você devia ter. Ana devia ter filhos, mas ela não tem. Coloque-se no lugar dessa mulher. Coloque-se no lugar dessa sofredora. E veja como você lidaria com a acusação de que você não é o que devia ser e você não tem o que devia ter. Penina aqui revela pra gente como Satanás age na minha e na sua vida. Por vezes, Satanás chega diante de nós, e às vezes até mesmo no ambiente de culto, a fim de nos irritar, dizendo que não somos o que devíamos ser. Devíamos ser santos, mas não somos. Devíamos caminhar em fidelidade a Deus, mas não caminhamos. Devíamos nos afastar do pecado, devíamos buscar ser pessoas mais consagradas a Deus. Então o diabo, o acusador, nosso adversário, se coloca diante de nós e nos acusa dizendo, você não é o que devia ser, você não tem o que devia ter, vai embora daqui. Penina exerce aqui o papel daquele que é o acusador. E ela está no culto. Consegue entender a gravidade disso? Consegue entender a seriedade disso? De que ela está no culto a Deus, mas ela não adora a Deus. Ela está no culto a Deus, mas ela não serve a Deus. Ela está no culto a Deus e ao invés de demonstrar amor, essa mulher demonstra raiva, ódio. Ela é uma mulher amargurada. Como Ana lida com isso?
A gente já vai ver como Ana lida com isso. Mas como Eucana lida com isso? Versículo de número 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha isso. Olha Eucana olhando para sua esposa, triste, chorando, cabisbaixo. Sabe o que a gente percebe aqui? Ao invés de olhar para Eucana com olhos maus, eu quero trazer para vocês um olhar diferente para Eucana. Em primeiro lugar, Eucana está reparando na aflição da sua esposa. Eucana não deixa passar batido as lágrimas de sua esposa, a desilusão e a tristeza dela. Eucana já nos ensina a sermos maridos mais atentos aos sofrimentos da nossa esposa. Existem maridos que podem até mesmo ver a esposa chorar e não estão nem aí. Existem maridos que podem ver uma expressão de tristeza, de descontentamento na face da esposa e simplesmente não fazem nada. Mas veja Eucana, ele está vendo Ana sofrendo, ele está vendo Ana chorando e ele vai atrás buscando consolá-la. Lembra que o texto mais acima disse para a gente que Eucana dava uma porção dupla a Ana porque a amava. Ele ama essa mulher, ele quer consolar essa mulher. Mas ele é meio atrapalhado, como todo homem. Ele chega para consolar a esposa e ele diz assim: olha, Ana, eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Ele quer consolar, mas ele não sabe muito bem consolar. Às vezes a gente faz isso, né? A gente quer dar uma palavra de ânimo, de consolo, mas não sai muito certo. A intenção é até boa, mas a execução é só a graça de Deus. Melhor não seria para Eucana falar: Ana, você é melhor para mim do que 10 filhos. Mas ele é atrapalhado, é um consolador atrapalhado. Graças a Deus que nós temos no céu, em Cristo Jesus, um consolador que não é atrapalhado. É o Consolador que nos consola com as palavras perfeitas. É o Consolador que nunca vai errar em qualquer um de seu consolo para nossa alma. Você tem em Cristo, por meio do Espírito, um Consolador perfeito que sabe as suas necessidades, que sabe o que você enfrenta, que sabe o que você passa e tem as palavras exatas que trazem ânimo para o meu e para o seu coração. Veja, Eucana tem boas intenções, mas ele não executa muito bem. Eucana vai conversar com sua esposa. Mas o texto continua, versículo de número 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Talvez, se a gente parasse aqui, não conhecesse o restante da história, a gente podia fazer um suspense aqui. Espera aí. Ana se levantou? Será que agora ela vai dar um tapa na cara de Penina? Será que agora Ana vai chegar diante de Penina e vai falar: olha aqui, Penina, acabou, chega, você não vai mais zombar de mim. Você pode até ter filhos, mas você não tem o amor de Eucana. É o que algumas pessoas diriam. É o que alguns amigos seus talvez te aconselhariam. Não é? Olha, tem alguém te atormentando? Vai e atormenta também. Olha, tem alguém te acusando, te atrapalhando, te causando mal? Vai e cause um mal pior ainda. É ou não é o conselho que às vezes recebemos de algumas pessoas? Só que olhe para Ana. Está sofrendo, angustiada, atormentada, debaixo da acusação de não ter o que devia ter, de não ser o que devia ser. Ela se levanta, não para se vingar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, diz Tiago. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu a retribuirei. Veja, Ana, atormentada, amargurada, se levanta, e o texto diz, versículo 10, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Lugar de gente atormentada, lugar de gente com a alma amargurada, é aos pés de Deus, clamando, buscando em Deus a solução que só Ele pode dar.
Veja, ano após ano, Ana era atormentada. Mas veja, algo mudou. Até aqui, Ana apenas reagia ao que acontecia. Agora, Ana não está apenas reagindo, ela decidiu agir. E a ação dela é ir diante de Deus, rasgar o coração, clamando a Ele. E olha a oração dessa mulher, versículo 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Eu quero enfatizar só um ponto desse trecho. Como Ana inicia a sua oração? Ó Senhor dos exércitos. A quem Eucana adorava? Ao Senhor dos exércitos. Parece que Ana aprendeu a fé do seu marido. Parece que Ana observava a piedade de Eucana e então usa a mesma expressão para se referir a Deus. Ana está, de certa forma, conectada com a fé do seu marido. Ela está orando ao Senhor dos exércitos, assim como Eucana sacrificava ao Senhor dos exércitos. Ana está buscando a Deus. A gente vai voltar nesse ponto. Mas como diz alguém, não há nada de ruim que não possa piorar. Olha comigo, versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Já não bastava todo o sofrimento de Penina até aqui? Já não bastava toda a dor e angústia de não ter o que devia ter, de não ser o que devia ser? Ela ainda ouve do pastor da igreja que ela está bêbada enquanto ela está orando. Por muito pouco, pessoas já abandonaram a Cristo. Por muito menos, pessoas já abandonaram igrejas. É ou não é? Imagina, você está no pior dia da sua vida. Você está amargurado. Você está angustiado, sendo afligido e atormentado, e ano após ano, sofrendo. Você decide orar, buscar o auxílio de Deus. Você chega na igreja e a pessoa que está lá, na direção de tudo, diz que você está bêbada. O que você faria? Talvez você não deixaria barato, né? Talvez você não deixaria a coisa muito boa, não ia ficar muito bom para o pastor. Ele ia ter que ouvir umas verdades, umas poucas e boas, não é? Mas olha para Ana. Olha a reação dela. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Isso foi pior que um tapa na cara. Ana olha para Eli e diz: Eli, eu não estou bêbada. Se eu estiver embriagada, é só de sofrimento. Eli, eu não bebi vinho. As minhas faculdades mentais não estão afetadas por causa da bebida. Sou só alguém que está sofrendo muito e resolveu vir aos pés do Consolador para buscar socorro. Olha a expressão que ela diz. Eu estou orando, derramando a minha alma diante do Senhor. Estou orando até aqui, até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. Você já teve momentos assim? Você já passou por momentos onde a sua oração é banhada de angústia, tristeza, incerteza, insegurança?
Deixa eu contar um breve testemunho para vocês. Há alguns anos atrás, quando a Laura estava grávida da Larissa, só para ver se vocês estavam dormindo. Quando a Larissa estava grávida da Laura, ela teve um descolamento de placenta. Algumas pessoas sabem. Deixa eu contar os pormenores dessa situação. Eu estava trabalhando, dirigindo, e de repente a minha cunhada me liga e diz assim: Felipe, vem para casa porque a Larissa está sangrando. Rapidamente, dirigi para casa, peguei a Larissa e levei ela para o hospital mais próximo. Não o melhor, o mais próximo. Chegando lá, ela sentou na cadeira, já era noite, ela sentou na cadeira sangrando e a gente aguardando até o atendimento. E cadê o atendimento? Que não vinha. Ficamos ali esperando, até que eu falei que não ia ficar mais ali e decidi chamar alguém. Fui perguntar, comecei a me exaltar, fui na sala da diretora da unidade lá e falei: não tem ninguém aqui para atender? Estava vazio, mas não tinha ninguém atendendo. Eu falei com ela, ela falou que ia resolver, depois de alguns minutos alguém veio e atendeu. Mas foi um atendimento muito porco, sabe? Parece que a pessoa estava fazendo nada, tomou uma chamada de atenção da diretora e pronto, agora vou atender de qualquer forma. Um atendimento muito porco. E a Larissa ali, sangrando. E aí, depois desse atendimento, ela foi levada para uma sala à parte e ficou lá aguardando enquanto eu fiquei do lado de fora. Me pediram para entrar, para pegar alguns pertences dela e para levar comigo, ir em casa e buscar coberta, travesseiro, essas coisas. Alguma roupa para ela também. Enfim, fiz isso. Só que quando eu voltava, eu deixei tudo lá e veio alguém falar comigo, era um maqueiro. Ele falou assim para mim: olha, cara, isso acontece. Daqui a 6 meses vocês podem tentar de novo. Isso é normal, isso acontece. Eu não tinha nenhuma resposta. Eu não sabia o que tinha acontecido. Mas quando ele fala aquilo para mim, o que aconteceu? Ela perdeu o bebê. Esse era o sentimento. Peraí, caraca. Então, depois de 6 meses, tenta de novo. Ela perdeu o bebê. Naquele momento que aquele maqueiro disse isso para mim, eu indo embora, entrei no carro e fiz uma das orações mais angustiantes da minha vida. Passava pela minha cabeça toda a angústia e o sofrimento da Larissa, que sempre sonhou em ser mãe e estava perdendo a sua filha. Passava pela minha cabeça a dor de lidar com a minha mãe, que sempre sonhou em ter uma neta, era a primeira neta, estava irradiante, com muita alegria e felicidade. Como chegar para ela e dizer: a Laura se foi? Imagine a minha dor, a dor da Larissa, a dor da minha mãe. Tudo isso sendo colocado diante de Deus em oração. Não saía palavras. Dirigi aqui de Mesquita até em casa, orando a Deus. Não saía palavra. Era soluço, era lágrima, era clamor. Às vezes saía: Senhor, tem misericórdia. Orando, angustiadamente. Por isso, quando eu vejo um texto como esse, eu consigo me identificar com Ana. Eu consigo olhar para a alma dessa mulher se abrindo, se rasgando diante de Deus, de uma forma que não é possível explicar por palavras. É um tipo de oração que não tem como explicar. São gemidos, mas que de alguma forma alcançam o trono de Deus. Felizmente, como vocês sabem, estava tudo bem com a Laura. Graças a Deus ela nasceu com saúde, saudável, está aí tocando terror até hoje. Mas veja, depois de um tempo pensando sobre tudo aquilo que aconteceu, me veio à mente o pensamento: olha só como as coisas caminharam. Chegamos na unidade. Normalmente, quando se tem um problema assim, a primeira coisa que se faz é colocar o sonar na barriga da mamãe para saber se o coração do bebê está batendo, se está tudo bem com o bebê. Não foi colocado. Um atendimento porco, sem sonar
E ainda com alguém no final dizendo, aquele abençoado do maqueiro, depois de 6 meses você tenta de novo. Pensando sobre isso, falei, caraca, aquele infeliz me fez eu passar uma noite terrível. Mas depois a gente percebe que talvez eu não tinha tido essa experiência de oração com Deus se as coisas tivessem sido como deviam ter sido. Se eu chego na unidade, a Larissa está sangrando, pegam o sonar e colocam e dizem assim, não, está tudo bem com o bebê. Eu não ia orar como eu orei. Se o maqueiro não vem a mim e fala assim, olha, depois de 6 meses você tenta de novo. Eu não ia orar como eu orei. Existem certas circunstâncias que são estranhas. Parece que está tudo errado. Parece que as coisas não estão se encaixando. Mas elas servem para nos mostrar que sem Deus não somos absolutamente nada. Ana estava derramando a sua alma diante de Deus. Quem sabe até aqui essa mulher não tinha tentado de tudo. Quem sabe até aqui essa mulher ainda não nutria no coração esperança de que ou alguma coisa estava errada, ou ela estava se alimentando mal, ou o marido não estava comendo bem, se alimentando de forma errada, e por aí vai. Mas não, chegou o momento que Ana percebeu, não tem jeito, é só Deus. Ela rasga o coração, ela abre a alma e coloca tudo aos pés de Deus. Talvez seja isso que alguns de nós estão precisando. Talvez seja isso que você esteja precisando. Ler o seu momento. Ler a sua situação. Enxergando que você não tem qualquer outra saída senão Deus. Tim Keller tem uma frase que trata exatamente disso. Você só vai perceber que Deus é tudo o que você precisa quando Ele for tudo o que você tiver. Enquanto tiver outras soluções, enquanto tiver outras possibilidades, nosso coração falho, pecador, vai em busca delas e não de Deus. Olha para Ana, rasgando a alma, abrindo o coração. E o texto continua, diz que a resposta de Eli muda. Ele diz, vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela se levantou, seguiu o seu caminho e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte ela se levantou, adorou o Senhor e então voltou para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e lhe deu o nome Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Eli, que achava que Ana estava bêbada, ouve aquela resposta e então diz que o Senhor te conceda o que você pediu. Olhando assim, parecem simples votos de Eli para que tudo fique bem. Mas a gente precisa lembrar do contexto. Eli, aqui, ele é o sumo sacerdote. Lembra? Não tem rei, não tem profeta. Sabe o que Eli é aqui? Eli é o representante mais próximo de Deus na terra. Eli aqui é aquele que faz a ligação, entre aspas, entre os homens aqui e Deus lá no céu. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o grau mais alto de espiritualidade do seu tempo. E ele está dizendo para Ana assim, que o Senhor conceda o que você pediu. Ela recebe essas palavras não como qualquer palavra. Ela recebe essa palavra como alguém que está falando da parte de Deus. E perceba, Deus ouviu a oração de Ana. Se você está passando por adversidades, a angústia toma conta do seu coração, você pode se derramar a Deus. Tem um Deus no céu que te ouve e está pronto para atender ao seu pedido. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Nessa história toda, Deus dá um filho para Ana. Esse filho é chamado Samuel e nós sabemos como Samuel vai ser grande. Mas perceba, uma coisa que Samuel faz por Ana, sabe o que é? Samuel
livra Ana, não apenas da desgraça de não ser mãe. Samuel livra Ana, não apenas da tristeza do seu próprio coração. Samuel livra Ana, sabe de quem? De Penina. Quando Samuel nasce, acaba a tormenta. Quando Samuel nasce, Penina não tem mais do que acusar Ana. Quando Samuel nasce, Penina não pode dizer a Ana que ela não é o que ela devia ser. Penina não pode dizer a Ana que ela não tem o que ela devia ter. Agora ela é o que ela devia ser, agora ela tem o que ela devia ter. Por quê? Samuel nasceu. Presta atenção. O filho de Ana a livra da acusadora Penina. O Filho de Deus nos livra do acusador Satanás. Lembra que o nosso adversário, ele nos acusa dia e noite. Dia e noite, tem um dedo apontado para sua cara, apontando suas falhas, suas imperfeições, a fim de te irritar, a fim de te provocar, dizendo que você não é santo como devia ser, que você não caminha com Deus como devia andar, que você está no lugar errado. Talvez aqui, num ambiente de culto, você já tenha passado por isso. Você está louvando a Deus, então o diabo vem, está adorando a Deus, mas eu sei teus pecados. Você está no culto a Deus, cultuando, de repente Satanás vem. Está louvando aí bonitinho, né? Mas eu sei o que você fez ontem. E assim, o acusador vai nos acusando. E se você não souber, é a grande verdade do nosso texto, de que há um filho que livra você do acusador, você pode acabar sucumbindo. Você pode acabar desmorecendo. Veja, o filho de Ana a livra da acusadora. O filho de Deus nos livra do acusador. Mas tem mais. Ana pega o seu filho e leva para Deus. Cristo, o Filho de Deus, nos pega e nos leva para Deus. Cristo, o Filho de Deus, que nos livra de toda a acusação, ele nos apresenta diante do Pai. Aqui, Ana apresenta o Filho diante de Deus. Em Cristo, nós somos apresentados diante do Pai, ditos: olha, Pai, são aqueles por quem eu morri, aqueles por quem meu sangue foi derramado, aqueles contra quem não há nenhuma acusação. Ana pega o filho e leva para Deus. Cristo nos pega e nos leva para o Pai, onde de fato ouviremos: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Isso tem que trazer alegria para o meu e para o seu coração. Veja, a família de Ana, a família de Eucana, estava no culto a Deus. No culto a Deus aconteceram muitas coisas, e no culto a Deus acontecem muitas coisas. Mas no culto a Deus, nós aprendemos que o Filho de Deus veio para nos libertar de toda acusação, de toda angústia e de toda tribulação. Um dia, a sua angústia terá fim. Um dia, todo o sofrimento que você passa aqui terá fim. Um dia, toda penina que se levanta contra a sua vida será calada. Um dia, todo o acusador que se levanta para te derrubar será silenciado. Sabe por quê? Por causa do Filho amado, enviado por Deus milagrosamente para libertar-nos de toda a opressão. Se o nosso sofrimento não acabar aqui, um dia, na eternidade, ele terá fim. Se a sua aflição ainda durar mais alguns anos aqui, regozije, alegre-se, sabendo que um dia, em Cristo, na eternidade, tudo isso terá um fim. Você consegue louvar a Deus por isso? Você consegue enxergar que, em Cristo,
temos o livramento e a libertação de toda tormenta. Até mesmo aquelas que você não tem coragem de contar para ninguém. Até mesmo aquelas tribulações que estão no profundo do seu ser, que absolutamente ninguém sabe. Aquelas que você não tem coragem de contar para ninguém. Aquelas que você não tem coragem de confessar nem para o seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Aquelas que você carrega consigo por anos e anos e anos e anos. Um dia, o Filho vai te libertar. Um dia, o Filho milagroso vai trazer o livramento que você tanto anseia. Vamos orar, meus irmãos.